Está entrando no ar Ânima Podcast, o podcast mais católico desse Brasil. Eu sou Kenny, estou aqui com... Bertaldinho, sempre azul, com a equipe toda azul. Verdade, eu caprichei no azul, botei um azulão hoje. É porque o pessoal hoje. não tá vendo todo mundo que tá nos bastidores de azul, capinha do celular azul, Tudo aqui azul. é tudo azul. Já tá parecendo uma família de Smurfs. Nosso convidado também tá meio de azul ali, olha só. Também, os Smurfs. Nós vamos hoje... falar, assim, um assunto que tá todo mundo comentando e tá todo mundo falando. O nosso catecismo tá valendo? Como é que é isso? E o que é ser sede vacantista? O quanto a gente precisa estar ligado ao Papa? E coisas mais, assim, que são importantes pra gente saber. E para isso nós convidamos ele, Pedro Afonseca. Bem-vindo, Pedro. Muito obrigado. Eu agradeço muito a vocês por estar aqui e ter a oportunidade da gente falar sobre esses assuntos tão importantes para a nossa fé. Isso aí. O Pedro tá bisando, porque ele já veio aqui no estúdio pequenininho, lá atrás, mas agora voltou no estúdio maior. E eu queria lembrar a todo mundo aqui o seguinte, ó. Muito bem. Inscreva-se no canal, amigo. Olha. Porque a pessoa se inscrevendo, o que ela consegue fazer? Ela consegue comentar. E quando você comenta, você nos diz o que você está achando. Se realmente nós estamos fazendo um programa que você gosta, que você admira, que você escuta, que você acha legal. Sabe que mais de 50% da nossa audiência não é inscrita no canal. Eu não entendo por quê. Então aqui, ó, tá aqui a plaquinha. Inscreva-se no canal, vai. Pode dar palpite, a gente pede, ó, fica de olho lá no palpite que o povo vai dar, tá? Vai muito anotando, bem. Ó, esse aqui serve, esse aqui, manda aí, chama esse. E também falar uma coisa muito importante pra vocês. Olha, que amor isto aqui. Que coisinha mais graciosa da loja Ânima. Deixa eu puxar pra cá. Da loja Ânima. É uma gracinha isso aqui. Porque ainda dá pra botar um pouco mais fechadinho se quiser, um pouco mais aberto se quiser. Enfim, que é o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. Onde é que tá? Na loja Ânima. Quem é esse seu belíssimo cordão de madrepérola? Onde está? Na loja Ânima. Tá vendo só? Chegaram agora as Bíblias, que elas felizmente tinham acabado, porque sinal que as pessoas estão comprando e estão lendo a Bíblia. Que é essa aqui. Eu gosto muito dessa capa. Ela é bem moderninha, né? Essa Bíblia Ave Maria. Eu gosto muito. Então, chegou novamente. Vale muito a pena. Enfim, livros lindos e tantas outras coisas maravilhosas para a gente trazer o sagrado para perto de nós. Tem também essa capelinha que é exclusiva nossa, da loja Ânima, né? Aqui com a oração de proteção, que é para a gente deixar perto da saída de casa para fazer. E esse aqui é presente do Pedro para fazer com a família dele. Ah, muito obrigado. Muito lindo. É bom deixar perto da saída, assim, e vai ensinando para as crianças que essa é a oração mais antiga atribuída a Nossa Senhora, que é uma oração de proteção. E, gente, para quem ainda não conhece o Pedro, ele é advogado, empresário e catequista. Ele é um dos fundadores e ex-presidente do Centro Dom Bosco. E o mais importante do Pedro é que ele é casado com a Aline e pai da Maria Inês, do João Francisco, da Ana Cecília e da Maria Isadora. Certinho? Falei certo? Exatamente, mas, tudo certinho, perfeito. Né? Sabe o que eu queria saber? O quê? Eu acho que todo mundo tem essa curiosidade, não sei. Eu não conheço muito do Centro Dom Bosco. Como é que foi a ideia de começar o Centro Dom Bosco? Do nada, assim. Vamos fazer um centro. Por que foi? A ideia surgiu da vontade de fazer apostolado no meio da sociedade, digamos assim. Nós, como fiéis leigos, o catecismo, a gente vai falar do catecismo hoje, né? O catecismo da Igreja Católica é muito claro que nós somos chamados a fazer apostolado, uma vocação universal. E muitas vezes a gente faz esse apostolado dentro da paróquia, o que já é maravilhoso. Eu dou catequese há 15 anos para adultos na minha paróquia, que é a paróquia Santo Agostinho, aqui na Barra da Tijuca. Mas o Centro Dom Bosco surge da vontade de fazer um apostolado que vá para além da paróquia. Uma associação civil de fiéis leigos, sem estatuto canônico, voltada para fazer apostolado no ambiente social, digamos assim. A definição que nós sempre demos para o Centro Dom Bosco era amigos que se reúnem para rezar, estudar e defender a fé. Rezar, estudar e fazer apostolado, eu poderia dizer. Então, sempre houve esses 4 pilares: a oração, o estudo, o apostolado e a amizade. A ideia da reunião, de gerar uma comunidade, de gerar ali uma família apostólica, digamos assim. Você começou com quem? Então, o Centro Dom Bosco foi fundado por 3 pessoas. Por mim,
e pelo atual presidente, o Álvaro Mendes, e o Bruno Mendes. São 2 irmãos que ainda estão à frente do apostolado, juntamente com outras pessoas. E vocês 3 eram amigos, eram próximos? Sim, nós fizemos uma amizade, foi tudo muito rápido, né? Foi no ano de 2016. A ideia surgiu, é interessante isso, um pouco despretensiosa, pelo menos da minha parte. Nós estávamos, eu e o Bruno, num grupo de WhatsApp do apostolado no ambiente universitário. E eu nem estava mais na faculdade naquela época, mas eu estava naquele grupo. E houve ali um embate a respeito de política, teologia da libertação. E diante dos posicionamentos que foram feitos ali no grupo, eu tomei a iniciativa de mandar mensagem para algumas pessoas e uma delas foi o Bruno. E a ideia inicial era estudar a doutrina social da igreja para difundi-la, a princípio, no ambiente universitário. Acabou que isso nunca aconteceu, mas dessa minha relação com o Bruno, que surgiu ali, eu acabei por conhecer o Álvaro, nos tornamos amigos e fundamos o Centro Dom Bosco. Foi tudo muito rápido. A minha filha, Maria Inês, que você citou, que vai fazer 9 anos agora em julho, ela tinha meses de idade, ela nasceu em julho de 2016, o Centro Dom Bosco foi fundado 17 de setembro, 2 meses depois. Então, foi bem ali no início, inclusive do meu matrimônio, me casei em 2015, tinha acabado de ter filho, e aí decidimos com esse intuito, ao mesmo tempo de zelo pelas almas, de querer fazer apostolado, querer difundir a doutrina, e também tinha muito esse intuito de combater os erros que nós víamos, tanto eventualmente dentro da igreja, no sentido dos ambientes eclesiásticos, mas na sociedade de uma forma geral. Porque tinham, né, muitos vídeos, exatamente, mostrando a missa que falava que era afro, dentro da igreja, essas coisas todas, né? E aí tinha os vídeos que vocês lançavam. Você nunca gravava os vídeos, sempre quem gravava era o Álvaro, né? Assim, eu gravei muitos vídeos, dei muitas aulas, mas essa parte, digamos assim, das denúncias, eu poderia chamar dessa maneira, ficava mais a cargo do Álvaro. Vale dizer que desde o início também, o Centro Dom Bosco acabou por fundar uma editora que, de alguma forma, é a mola propulsora do apostolado, é o seu trabalho editorial que, na imensa maioria das vezes, é importante dizer, é maravilhoso, é uma editora muito boa que resgata obras fundamentais do catolicismo nas mais diversas áreas, e a editora, desde o início, foi um dos pontos fundamentais do apostolado, ao lado dessa parte audiovisual também. E dentre essa parte audiovisual, também tinha, além das aulas, além da formação, havia essa parte das denúncias, que, de alguma maneira, eu hoje olho, e eu falo até primeiramente de mim e principalmente de mim, eu hoje vejo que não me parece, da forma que é feita ali, e em muitos ambientes hoje na igreja, não é a melhor maneira de se abordar as desordens, os problemas que nós vemos. Eu falei da parte boa da fundação do Centro Dom Bosco, o zelo pelas almas, o desejo de estudar e difundir a doutrina, mas eu já observava, você mencionou as denúncias, eu me sinto compelido a falar, eu já observava algumas desordens, em mim especialmente. Essa questão realmente da insubmissão às autoridades eclesiásticas, a falta de comunhão, a falta de unidade, já era um problema desde o início. É claro que um problema que se agravou muito ao longo dos anos, mas desde a fundação isso já estava presente em maior ou menor grau nos nossos corações, além de outras tentações. Me vem muito ao coração a questão de uma soberba também, de nos considerarmos os salvadores da igreja. Isso também hoje é muito comum, a gente vê determinados problemas na igreja, na sociedade, e pensamos que nós é que vamos resolvê-los, nós é que vamos dar conta disso. É o nosso papel sermos, por exemplo, salvadores da igreja, o que é um absurdo. E uma vaidade também. Essas 3 tentações que eu diria as principais: a tentação da soberba, da vaidade e dessa desobediência, dessa insubmissão, de uma rebeldia. E a vaidade muito atrelada
ao marketing. O marketing é uma coisa maravilhosa, que vem muito em socorro do apostolado, mas o marketing sempre traz com ele a tentação, penso eu, da vaidade, de acabarmos por olhar mais para nós mesmos, para a nossa imagem, do que para Deus e para o serviço a Deus que deve ser feito. Então eu já identificava desde a época em que eu fundei e identificava em mim mesmo essas 3 desordens, essas 3 tentações. É porque o Centro Dom Bosco cresceu muito. E assim, eu vi que o crescimento foi muito... Claro que em cima da editora, que como eu também concordo com você, é muito bem feita, os livros são muito bem feitos, muito bem editados, livros bons. Não, e livros de domínio público que estão esquecidos. Sim. E de um grande tesouro que a igreja tem. E as capas feitas com muito capricho, tudo realmente muito bonito. Mas realmente foram as denúncias que foi tipo o fermento no negócio, que fez o negócio ir crescendo, deu muita visibilidade. Sim. Né? E quando você veio aqui na primeira vez, lá no início, né, do nosso podcast, eu lembro que eu perguntei umas 2 ou 3 vezes para você, e fiz essa pergunta propositalmente mesmo. Eu perguntava para você assim, você então era presidente do Centro Dom Bosco. Eu falei, vocês são sede vacantista? Você para mim assim, não, nós não somos. Você repetiu isso 3 vezes. Sim. Reafirmando, ou seja, que vocês estavam ligados ao Papa. Sim. Né? O tempo todo. Mas aí, agora, a gente está agora num fervor aí da questão do catecismo, que o Centro Dom Bosco fez um vídeo, não sei se foi um vídeo, uma postagem, eu já nem sei direito, falando que o catecismo da igreja, o catecismo, o amarelinho que a gente usa, Sim. não era bem aquilo, que não valia, que valia. Eu nem sei exatamente o que eles falaram, eu só sei que deu uma celeuma danada. A arquidiocese se pronunciou, fez um pronunciamento enorme, porque também o Centro Dom Bosco pediu como direção espiritual a Fraternidade Pio X, não é isso? Isso. E aí a arquidiocese, agora a gente tem que falar alguma coisa. Aí fez um texto desse tamanho, e que o Centro Dom Bosco já rebateu também. Mas, enfim, você dando só um passo atrás, você verificando tudo isso, você falou, a soberba, vaidade, desobediência, até você está se colocando humildemente, falando inclusive em mim. Como é que foi a sua decisão de sair do Centro Dom Bosco? Quanto tempo tem isso, mais ou menos? Eu saí há 2 anos, praticamente. Foi no dia de Santo Antônio de Lisboa, 13 de junho, em 2023. Acabou de completar 2 anos da minha saída. E até saiu enquanto você era presidente. Eu era presidente, eu renunciei à presidência e renunciei à minha condição de membro. E renunciei, claro, por vários motivos, mas o principal deles foi por conta desse alinhamento do Centro Dom Bosco com a Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Já tinha naquela época? Já tinha, e eu, inclusive, cheguei a me alinhar parcialmente com a fraternidade, não totalmente, graças a Deus. Mas vou fazer aqui uma história longa, uma história curta. Né? Quando eu vim aqui a primeira vez, de fato, e isso até eu mantenho. O sede-vacantismo é um fenômeno muito complexo, mas hoje... Explica para quem não sabe o que é. Isso o sede-vacantismo, em geral, quando nós falamos de sede-vacantismo, a gente está a dizer um sede-vacantismo no sentido teórico, que são aquelas pessoas, e é um grupo que infelizmente tem crescido na igreja, do mundo inteiro, mas especialmente no Brasil, que diz que o Santo Padre não é Papa, de fato. Ele não é Papa, eles dizem, dá até dor de dizer isso, mas eles dizem que o Santo Padre é um usurpador que está ali na cátedra de São Pedro, e isso, em geral, tem várias teses, tem várias ramificações, mas o principal dos ramos do sede-vacantismo diz que desde São João 23 nós não temos Papa na igreja. O problema deles é com o Concílio Vaticano II. Então, desde os papas, o Papa que o convocou, que foi São João 23 até hoje, nós não temos mais papas na igreja. Isso ficou vazia a cadeira. A cátedra está vazia. E eles, na prática, consideram como se eles fossem a igreja verdadeira e todos nós estivéssemos numa falsa igreja. Num simulacro de igreja. Mas não tem tese que consiga amparar uma doideira dessa. Não tem tese, mas eles são muito persistentes em expor as suas teses. E mesmo na época do Centro Dom Bosco, é importante dizer, eu combati esse sede-vacantismo teórico. Tem aulas minhas sobre isso, e inclusive entrei em debates com eles, em conversas privadas também, nos encontramos pessoalmente. O fato é que
é interessante que esse sede-vacantismo teórico, para a maioria das pessoas, ele causa uma tal ojeriza que é até relativamente simples combatê-lo. Só que o problema é que existe uma outra, hoje eu enxergo assim, outra espécie de sede-vacantismo, que é o sede-vacantismo prático. Aí eu vou fazer uma comparação do ateísmo prático. Existe aquele homem que se declara ateu e existe o homem que diz que acredita em Deus ou em algo, uma energia, uma força, e ele vive como se Deus não existisse. E o sede-vacantismo prático é isso. São pessoas que, na minha visão, dizem que o Santo Padre é Papa, reconhecem que ele é Papa, mas resistem a ele. Essa posição, que é muito capitaneada pela fraternidade, ela é chamada de reconhecer e resistir. Eu reconheço as autoridades, mas eu resisto a elas. E é uma resistência que não é pontual diante de um posicionamento que não agrada, se é que isso é possível, mas é uma resistência abstrata, a priorística, é uma resistência porque não se considera que aquela autoridade é católica, que ela não professa a fé católica. Então é um reconhecimento, na minha visão, só de boca. Você reza a missa em união com aquela autoridade, como nós fazemos, cita o nome dela. Se você for nas casas da fraternidade, você verá lá uma foto hoje do Papa Leão XIV, uma foto provavelmente do bispo diocesano, mas não se está em comunhão de fato. E foi esse erro que até eu mesmo percebi que abracei parcialmente, não totalmente. Eu nunca cheguei a aderir totalmente aos erros que a Fraternidade São Pio X propõe, mas parcialmente sim. Sempre me causaram mais ojeriza e um certo impacto dois posicionamentos deles que são mais radicais, que são a ilicitude da missa. Eles se insurgem não somente contra o Concílio Vaticano II, mas contra a Reforma Litúrgica de 1970 e consideram que a missa de São Paulo VI não seria, por mais que válida, não seria lícita, ou seja, um fiel para eles não deve assistir à missa segundo esse rito. E isso sempre me causou uma grande ojeriza, porque eu me esforço para assistir diariamente à Santa Missa e, em geral, no rito de São Paulo VI. E o segundo posicionamento deles, que sempre me fez não abraçar totalmente esse erro, é o posicionamento de que só eles estão certos. Nesse ponto, eles parecem muito os sede-vacantistas teóricos, porque eles consideram que eles são ali o último bastião do catolicismo. Todos estão errados, todos que aceitam o Concílio Vaticano II estão errados, todos que aceitam a reforma litúrgica estão errados, e só eles estão certos, de maneira que eles entendem que há um dever moral da catolicidade inteira de ingressar na fraternidade. E é isso que eu comecei a perceber no Centro Dom Bosco, que hoje é algo deflagrado, é algo público para quem acompanha o Centro Dom Bosco, mas na minha época não. Na minha época era um movimento interno que começou a tomar conta das cabeças pensantes, digamos assim, do alto escalão do apostolado, da diretoria, do seu conselho, e naquele momento eu comecei a perceber que todos eles paulatinamente se tornavam fiéis da fraternidade e, mais até do que isso, consideravam que era esse o caminho mesmo. Todos deveriam se tornar fiéis e todos os outros caminhos, todos os outros ambientes eclesiásticos não eram aceitáveis. E quando eu percebi isso, eu entrei numa crise ali dentro. Isso foi mais ou menos na segunda metade de 2022, final de 2022. Eu entrei numa crise existencial, digamos assim, dentro do apostolado, e como eu vi que eu não aderiria a esse posicionamento, eu não aceitei esse posicionamento, eu tinha dois caminhos ali dentro. Ou eu reformava o apostolado, fazia uma reforma, ou eu renunciava. Eu tentei fazer uma reforma com algumas conversas, mas percebi que eu não teria apoio para reformar o apostolado, porque a diretoria já pensava dessa maneira, que eu acabei de falar, o conselho também. Então, eu decidi renunciar. E a minha carta de renúncia é basicamente fundamentada dessa maneira, que eu não era um presidente adequado para o Centro Dom Bosco, na medida em que eu sempre fui
um simples fiel da paróquia Santo Agostinho. Eu não tinha nenhuma pretensão de deixar a minha paróquia, não tinha nenhuma pretensão de entrar na Fraternidade São Pio X, como eu percebia que muitas pessoas ali já faziam, especialmente o alto escalão do apostolado. Então eu fundamentei a minha renúncia dessa maneira. E acabou, assim, não dando outra. Era algo previsível que todas as pessoas que não eram da Fraternidade São Pio X começaram a deixar o apostolado. O apostolado sempre teve muitos fiéis da administração apostólica, São João Maria Vianney, isso é muito importante dizer. Nós não podemos generalizar essa situação e abarcar injustamente aqueles fiéis que vivem segundo os sacramentos, a liturgia do tempo de São Pio V, em comunhão com a Igreja. São João Paulo II, no seu tempo, até para combater os erros da fraternidade, é um assunto longo, mas Dom Marcel Lefebvre, que é o fundador da fraternidade, ele acabou por sagrar, em 1988, 4 bispos, sem autorização de São João Paulo II. São João Paulo II, então... E que é muito grave isso para quem está assistindo, né? Porque a sucessão ela é apostólica. Sim. Se não está ligado ao Papa, ele fez uma coisa meio Lutero ali. Ele saiu e ele fundou a igreja. O pior é que é uma ordenação válida, mas ilícita. Sim, ilícita. Ela é válida. Na hora que ele colocou a mão, o cara virou bispo. bispo. Porque ele era bispo. Sim. Mas hoje é prática da igreja, não se ordenam. No passado isso até acontecia, mas a partir do momento em que a disciplina da igreja diz que todas as ordenações episcopais têm que ser concedidas, digamos assim, pela Santa Sé, isso se torna ilícito, como o Bertaldo falou muito bem, e Dom Marcelo Lefebvre, naquele momento, ele foi excomungado, e os 4 bispos também. E naquele momento, São João Paulo II, o que ele fez para acolher aqueles fiéis que estavam nesse caminho errado? Ele cria uma comissão chamada Ecclesia Dei, que hoje não existe mais, mas naquele momento começam a surgir instituições com os sacramentos no rito antigo, digamos assim. Como o Dom Fernando Rifan, isso, que Dom teve Fernando aqui Rifan, explicando, né, que no início perfeito. eram a parte, né, vindo do Lefebvre aí, mas que exatamente a partir dessa ação de São João Paulo II, isso, que houve a possibilidade de ter essa reintegração. Em comunhão com a Santa Sé, e são fiéis muito valorosos, que fazem um bem enorme à igreja, o clero também. Então eu poderia citar aqui em linhas gerais a administração apostólica, São João Maria Vianney, que é governada hoje por Dom Fernando Rifan, o Instituto Bom Pastor também, e a Fraternidade São Pedro. Tem outros institutos. Esses institutos que se retornaram para a igreja, vamos colocar assim. Não é nem que eles retornaram, eles surgem depois da criação da comissão Ecclesia Dei. E sim, aí muitas pessoas que estavam na fraternidade entram nesses institutos. Eles até eventualmente surgem de dissidências da fraternidade. Entendi. Que voltam, digamos, para a plena comunhão com a igreja. E, voltando para responder a sua pergunta, esse alinhamento do Centro Dom Bosco com a Fraternidade São Pio X foi o motivo principal da minha saída. E depois que eu saí... Só um detalhe, o Dom Lefebvre morreu excomungado, não foi? Morreu excomungado, e eles acabam argumentando hoje... mas as excomunhões dos 4 bispos foram levantadas pelo Papa Bento XVI, isso é um fato. Ele não levantou a excomunhão de Dom Lefebvre, porque ele já tinha morrido, inclusive, não faria sentido. Levantada em que sentido? Levantada é no sentido de que eles não estão mais excomungados. Mas por que o Papa Bento XVI fez isso? Porque ele desejava justamente que eles voltassem à plena comunhão com a igreja. Foi um esforço de pastor, um ato de misericórdia. Não voltaram. Não voltaram no pontificado do Papa Bento XVI. No pontificado do Papa Francisco, houve um novo ato de misericórdia do Papa Francisco, que foi autorizar, com a permissão do bispo local, que eles celebrassem, né, assistissem os matrimônios e celebrassem a confissão. O Papa Francisco ainda fez esse novo ato de misericórdia e, mesmo assim, os diálogos não evoluíram. E não houve, porque, claro... Exige-se deles, com muita razão, que eles reconheçam o Concílio Vaticano II, que eles reconheçam a reforma litúrgica e, infelizmente, eles se recusam a fazer isso. Gente, eu vi um vídeo de um padre
da Fraternidade São Pio X, chamando o padre Paulo Ricardo de... Como é que ele chamou a palavra? De... Modernista? Não, de Não, herege. de herege. Piorou, de herege. Sim. Eu falei, padre Paulo Ricardo herege? Eu falei, gente, esses caras estão muito doidos. Sim. Eu falei, meu É Deus do porque céu. é um raciocínio lógico. Isso é que me fez entrar naquela crise existencial. E eu sou apaixonado pelo padre Paulo Ricardo. Gente, o Brasil todo é apaixonado pelo padre Exatamente. Paulo Ricardo. Eu mando as homilias nos meus grupos, para os meus alunos de catequese todos Como os que dias. padre Paulo Ricardo é herege? Então, mas é algo óbvio, se você entra na lógica deles, essa é uma conclusão, eles nem precisariam dizer. E era algo que eu argumentava lá dentro. Gente, o raciocínio precisa fechar. Como é que a gente vai seguir por essa linha olhando o padre Paulo Ricardo e outros grandes sacerdotes que nós temos? Eu posso citar só os famosos, o padre Overlan, que é lá o pároco do padre Paulo, o padre José Augusto da Canção Nova e inúmeros outros, Leonardo Wagner, Gabriel Vilaverde. Então, todos esses sacerdotes são realmente liberais, como eles falam, modernistas, hereges, e eles aqui estão certos. Mas é essa a visão que eles Mas têm o da padre Paulo igreja. Ricardo é considerado pela igreja como todo certinho, só anda de Isso, batina, sim. ensina a doutrina. Aí vem ele e fala que ele é herege. Eu falei, gente, tem alguma coisa muito Tem errada. algo errado. Mas eu queria ainda exatamente. voltar um pouco para trás, assim, vocês fundaram o centro e começaram a trabalhar, editaram o primeiro livro. Aonde a coisa começa a descambar? Porque eu sei que em determinado momento, vamos pegar aí 3, 4 anos atrás, não sei, a gente via muitos vídeos de denúncia, né? Sim. Talvez esses vídeos de denúncia, eles poderiam não ter existido, poderiam ser ditos ao bispo diretamente, Sim. né? E aí o bispo que tomasse a providência. Se ele não tomasse a providência, fazer o quê? Aí é problema do bispo, né? Mas aonde começa a descambar? Onde você começa a perceber que, gente, olha, nós nos reuníamos para poder editar bons livros, para poder evangelizar fora da igreja. Aonde a gente começa a ver a fumaça entrando? Eu penso que eu volto àquelas 3 tentações iniciais. Ali é que começa a descambar, porque essas 3 tentações da soberba, da vaidade e especialmente salta mais aos olhos a desobediência, elas começam a se acentuar e a se agravar. E o que aconteceu na prática é essa falta de comunhão com as autoridades eclesiásticas, não somente com o bispo local, no caso aqui o nosso cardeal, Dom Orani João Tempesta, já que o Centro Dom Bosco está estabelecido no Rio de Janeiro, na Arquidiocese do Rio, mas a falta de comunhão com o próprio Santo Padre, o Papa. E aí começa-se a ter um espírito de contestar a Santa Igreja, de se colocar como um promotor, um policial, um juiz da Santa Igreja e denunciá-la. E você falou muito bem, hoje eu enxergo da mesma maneira. Não uma denúncia feita de maneira ordenada, como ensina o Evangelho, primeiro falar com a pessoa que erra, depois levar ao superior hierárquico. Isso, em geral, não era feito. Algumas vezes até eu diria que sim, mas em geral não era esse, digamos, o modus operandi. O modus operandi já era expor as mazelas e expor as chagas. E tudo isso foi realmente criando um espírito de rebeldia, um espírito de desobediência que começou a se agravar muito, e aí começou-se paulatinamente a se questionar o Concílio Vaticano II, a se questionar as reformas que foram feitas como decorrência dele, especialmente a reforma litúrgica, até o momento em que se estabelece um alinhamento com a fraternidade a partir do crescimento dessa rebeldia, dessa insubmissão. Ao E meu ver, foi vocês isso. recebiam muitas denúncias? Muitos vídeos? Muitos documentos? Muitas vezes nós recebíamos, ou outras vezes nós mesmos buscávamos. O que eu percebo que acontece, isso não é só no Centro Dom Bosco, é que muitas pessoas hoje deixam de olhar as boas notícias, né? Eu posso falar aqui do santuário, só para exemplificar, Claro. ou também da minha paróquia. Você vem aqui às 6 da manhã, tem lá, muitas vezes, 30 pessoas assistindo a missa, 6 horas da manhã. A quantidade de missas que nós temos aqui, de adoração ao Santíssimo Sacramento, confissões, você deixa de olhar essas ótimas notícias que nós vemos na igreja. Pessoas que são católicas, que vivem a fé católica de maneira autêntica e concreta, e você começa a olhar apenas para as más notícias. E o grande problema, ao meu ver, disso é um catolicismo virtual.
Hoje muitas pessoas têm vivido um catolicismo exclusivamente virtual, que você fica ali recebendo no seu WhatsApp vídeos do YouTube e não vive mais um catolicismo real. Por isso é que no testemunho que eu gravei esse ano, falando da minha mudança, eu falei que o que me salvou em muitos sentidos foi a minha vida paroquial. Foi essa vida nas igrejas, não apenas na minha paróquia, aqui no santuário, a minha vida de católico no mundo real. Isso é que me segurou fora desse erro, que infelizmente, esse espírito de rebeldia, que ao meu ver, pelo menos em princípio, a gente tem que falar as palavras corretas, é um cisma mesmo, né? O que é o pecado de cisma? São dois pecados, né, que eu enxergo nessa situação. O cisma, que é justamente essa insubmissão às legítimas autoridades eclesiásticas, insubmissão, desobediência e falta de comunhão. Essa é a definição que está no Catecismo da Igreja Católica de cisma, e ao mesmo tempo, eles falam tanto de heresia, né, acusam tantos de hereges, mas é uma heresia também, que consiste no seguinte: propor um catolicismo sem o magistério vivo da igreja. Hoje eu percebo isso claramente. Isso foi algo que os meus olhos se abriram aos poucos, desde que eu deixei o Centro Dom Bosco e comecei a refletir sobre tantas coisas, que não há como, isso é algo óbvio, isso é catequese básica. Não há como se viver um catolicismo verdadeiro sem o magistério da igreja. E o magistério vivo, não é um magistério que eu olho para o passado simplesmente, é o magistério vivo, o Santo Padre, o Papa e os bispos em comunhão com ele. E esses ambientes eclesiásticos, ao meu ver, que pelo menos em princípio estão a caminho de um cisma, ou já estão no cisma, eles negam essa verdade de fé. Eles desejam viver um catolicismo sem o magistério da igreja, sem comunhão com o Santo Padre e o Papa. E aí isso não tem bênção. É assim, as denúncias sempre me incomodaram. Eu entendo que tem coisas que são verdadeiras aberrações e que incomodam. Você fala, caramba, alguém tem que fazer alguma coisa. Mas eu penso assim, quando você tem... Eu tenho um irmão de sangue, irmão mesmo, que é mais velho que eu. Se ele fizer alguma coisa errada, eu não vou abrir meu Instagram e vou falar, olha o meu irmão, o que ele fez, e vou postar um vídeo do que ele estava fazendo de errado. Eu não vou fazer isso. Eu vou chegar para ele e falar, Pomba, você não pode fazer isso. Olha aqui. Mãe, olha o que ele está fazendo. Não sei o quê. Entendeu? Eu ia conversar ali, jamais expor. Pelo contrário, eu ia proteger. E quando expõe, é aquela lavação de roupa suja, fazendo muitas pessoas. Tá vendo? É por isso que eu não sou a favor da Igreja Católica. Parece assim, expondo as mazelas todas, né? Sim. Porque a gente tem mazelas. Isso é fato. Então, isso, na verdade, sempre me incomodou muito. Desde lá de trás, quando não existia Instagram, no Facebook tinha um grupo que ficava apontando erros. Aí um dia pegaram o padre Fábio de Mello e colocaram ele de Cristo no negócio. Eu olhei aquilo e falei, gente, por que estão fazendo isso? Não faz isso, reza pelo padre. Não está de acordo com o que o padre está fazendo, vai lá e reza por ele, a oração transforma. Mas não faz isso, entendeu? Até escrevi, aí começaram, por que você está aqui? Eu falei, não estarei mais, porque eu sou totalmente contra isso. E saí, porque eu falei, gente, não dá para fazer isso. Sabe que na internet, muita gente não lê nada. Quantas vezes a gente vê uma publicação nossa, uma pessoa não lê, e ela bota assim, nossa, que absurdo isso. Um negócio que não tem absurdo nenhum. O de baixo bota assim, é mesmo, que vergonha. Mas o primeiro não leu, o segundo não leu. Um vem atrás Aí do você outro. vai vendo depois 30 metendo o malho e ninguém leu. Absolutamente. Ou não ninguém entendeu leu, o enredo. Não viu ninguém leu ou não entendeu a que aquela publicação se propõe. E isso, assim, parece realmente um linchamento público sem saber nem se aquilo é verdade, sem ler, sem prova, sem, sabe, chegar a uma conclusão de nada. E isso acontece direto, todos os dias e todos os segundos nas publicações que se faz. Então, assim, hoje é um perigo muito grande publicar alguma coisa, porque realmente aquilo pode não ser verdadeiro. Claro que ninguém consegue mudar o passado, mas eu acho que a gente tem que alertar para um futuro, porque nós acabamos de presenciar a morte de um Papa. E quão difícil é dar à igreja um novo Papa. São congregações que se arrastam por 15 dias de discussão do dia inteiro,
Depois, segredo de confissão diante do juízo final. Aí depois, entra todo mundo para a Capela Sistina, sem saber dos 100 e tanto que estão ali dentro, quem seria o nome escolhido pelo Espírito Santo. E depois os caras dizem que aquele sujeito não é o sucessor de Pedro. Mas assim, as pessoas quererem ser mais papa que o Papa é Aí não dá. complicado, né? Aí não dá. Eu não posso querer ser mais papa que o Papa, gente. Existe autoridade. Aí onde é que está a minha humildade? Aí concordo com você. A soberba, a vaidade, a desobediência, tá tudo aí. Sim. E aí o demônio, quando vê uma brechinha, aí é que entra para fazer a festa, né? Porque o que tem acontecido é exatamente isso que você falou. Quando eu nego o magistério vivo da igreja, eu me coloco na posição de magistério. E com relação, por exemplo, à fraternidade sacerdotal São Pio X, é isso que acontece. Ela se coloca como o magistério da igreja. Na prática, isso não é que eles vão dizer isso em teoria, mas na prática eles se colocam como os verdadeiros católicos, como aqueles que falam em nome do magistério. E isso é gravíssimo. Só para retomar o ponto, né, que de alguma forma deu causa a tudo isso, com relação ao Centro Dom Bosco, o que eles fizeram esse ano foi publicar um livro de um autor, me parece que canadense, que aponta os erros do catecismo moderno, que é o catecismo de São João Paulo II. O amarelinho. O amarelo, exatamente, o amarelinho, que é fruto tanto de São João Paulo II como do Papa Bento XVI, na época, cardeal Joseph Ratzinger. E um ano antes, o Centro Dom Bosco havia publicado o Catecismo Romano, que é um catecismo maravilhoso do Concílio de Trento, mas o que eles fizeram? E aí vem a questão do marketing que eu falava. Eles publicaram o Catecismo Romano com uma capa amarela e com o título que ele nunca teve, Catecismo da Igreja Católica. Quem que fez? Agora O Centro Dom Bosco. Foram eles pegaram o romano, publicaram com a capa amarela e escrito Catecismo da Igreja Católica. E isso claramente com o intuito de dizer, já um ano atrás, ou seja, isso foi em 2024, dizer que o catecismo da Igreja Católica não é o catecismo que nós devemos estudar, ou ele não seria aceitável de ser seguido. Claro que o catecismo romano é uma riqueza e é maravilhoso que os fiéis o tenham, mas nós temos também um catecismo que foi feito agora, na década de 90, no século XX, e que é um catecismo maravilhoso. Então foram 2 ataques seguidos. E muitas pessoas ficam a provocar, a instigar, não, mas vocês têm que ler o livro e refutar ponto a ponto. Não é disso que se trata. Se alguém quiser fazer isso, ótimo. Eu mesmo considero a possibilidade de fazer isso, por mais que eu vejo amigos meus mais preparados que já têm se prontificado a fazê-lo. Mas o que a gente tem que ir é na raiz do problema. O que significa essa atitude de negar um catecismo, de você se sentir à vontade para dizer que o catecismo que foi promulgado por um papa não é um catecismo católico, não é um catecismo legítimo. Isso é negar o magistério vivo da igreja. Isso é uma atitude rebelde, uma atitude cismática. E, infelizmente, é algo que nós vemos na Fraternidade Sacerdotal São Pio X, basicamente desde a sua fundação, mas eu diria que a posição deles, infelizmente, ao invés de retroceder ao longo dos anos, me parece que ela se agrava cada vez mais. E você também mencionou, além desse lançamento, o fato do Centro Dom Bosco ter dito publicamente, é isso que constou na nota da Arquidiocese, que está sob a direção espiritual da fraternidade. Eu confesso que eu não vi em que momento isso aconteceu, eu acredito piamente que é a verdade, até porque está no documento oficial da Arquidiocese do Rio de Janeiro, mas basta notar que esse ano, por exemplo, o evento que o Centro Dom Bosco promove anualmente, que é o Fórum Nacional da Liga Cristo Rei, irão praticamente apenas sacerdotes ligados à Fraternidade São Pio X e leigos também ligados a ela. E ali, nas peças publicitárias, eu passei rapidamente pelo Instagram até para ver o fundamento da nota da Arquidiocese. Ali está muito claro que é a primeira edição do Fórum da Liga Cristo Rei que vai ser oficialmente conduzida, digamos assim, intelectualmente pela Fraternidade São Pio X. Isso é muito claro. E o que eles têm feito que eu considero mais grave e que precisa ser dito é que
chama a atenção porque esses ambientes como a fraternidade, eles não costumam ser muito apostólicos. Em geral, eles ficam ali fechados neles mesmos e esperam que os fiéis os busquem. Eles têm ali a posição deles firmadas, eles fazem publicações de livros, de artigos, eles têm ali a vida deles, mas eles não costumam ser muito apostólicos, eles não costumam buscar as pessoas. E o que tem acontecido hoje de tão grave, que é fruto do Centro Dom Bosco, é um apostolado voltado para levar as pessoas para a Fraternidade São Pio X. Eu, sinceramente, não tinha intenção de tratar desse problema de maneira tão direta e clara. Tanto que no testemunho que eu gravei em fevereiro, eu fui muito comedido, eu me limitei a falar de mim mesmo. É um testemunho que está lá no canal da Escola de Catequese São Pio X, que é uma iniciativa que eu tenho para formar catequistas. E eu fui muito comedido naquele momento. Que tem o mesmo nome, né? Fraternidade São Pio X. Eu consagrei a São Pio, foi até de propósito isso, porque São Pio X, infelizmente, ele acaba sendo usurpado por esses ambientes como se ele fosse um radical a favor desses movimentos cismáticos. E não, São Pio X é um santo da igreja, um grande catequista, inclusive temos o catecismo maior e o menor de São Pio X, e eu penso que ele precisa ser desvinculado dessa imagem que esses movimentos constroem dele. E o que me move a falar de uma maneira mais direta a respeito dessa questão é que o Centro Dom Bosco tem feito um apostolado às avessas para tirar as pessoas das paróquias, tirar as pessoas das suas dioceses e levar as pessoas para esses ambientes. Quem acompanha especialmente as lives que são feitas, até eles têm agora um podcast, eles usam desses momentos para fazer um verdadeiro absurdo dentro da igreja. O que eles têm feito aqui? Só para citar 2 exemplos. Alguns padres hoje, até relativamente famosos, têm adotado esse caminho de se rebelar contra as autoridades eclesiásticas. Rompem com os seus bispos, abandonam os seus fiéis e começam a se colocar nas fileiras da fraternidade. Gente, mas sem obediência não tem graça. Sim, não tem. E aí o que o Centro Dom Bosco tem feito? Ele tem pegado esses padres e colocado esses padres como verdadeiros heróis, como verdadeiros exemplos a serem seguidos. Aqui está o modelo de sacerdote. Os revoltosos. Os grandes corajosos, quando na verdade o que eles fazem é uma grande covardia. Porque diante das dificuldades que, claro, a vida sacerdotal tem, e isso vai variar de diocese para diocese, se será maior ou menor, de paróquia para paróquia, esses padres, ao invés de se manterem fiéis às suas paróquias, aos seus bispos, eles rompem com a comunhão. E o Centro Dom Bosco tem pintado esses sacerdotes como modelos. E o segundo ponto, que é aconselhar diretamente as pessoas a fazerem o mesmo. Muitas vezes vem conselhos, seja desses padres ou do próprio Centro Dom Bosco, para que as pessoas que não têm acesso à missa de São Pio V fiquem em casa e santifiquem o domingo por conta própria. Isso é algo que a fraternidade ensina. Gente, me incomoda profundamente a frase que eles assistem à missa de sempre. A Sim. missa que eu assisto é de nunca, não serve pra nada. Só a deles é que serve. Não, a nossa é de sempre também. Gente, missa é missa. E eles aconselham a pessoa a ficar em casa. Tem aconselhado. Não vá à missa, porque não é A uma missa nossa é a tridentina. mesma missa que Jesus celebrou. A mesmíssima. Sim. Jesus é que Gente, fez mas aquilo. olha, E até hoje os nossos sacerdotes fazem a mesma A coisa. essência Mas isso é é a uma mesma maldade do com as sacrifício. pessoas, ensinar isso para as pessoas. Isso, e pensemos, e por isso precisa ser dito, por isso é tão grave, porque com o alcance que o Centro Dom Bosco tem de milhares de pessoas, quantas pessoas correm risco de ficar em pecado grave? Porque faltar à missa nos domingos e dias santos de guarda é pecado grave. Então, eles têm aconselhado essas pessoas a fazer isso publicamente. E mais, aconselham a deixarem, como eu falei, a igreja, deixarem as paróquias, as dioceses, para estar numa instituição que, ao meu ver, hoje está à margem da igreja. Não, segundo a nota feita pela arquidiocese, na nota diz para não fazerem, para não estarem juntos, disse que ele estava excomungado, que não está de acordo, ou seja, é uma ordem explícita, não Sim. frequentem, não está em comunhão conosco. E ponto, O foi raciocínio taxativa. da nota da arquidiocese, ao meu ver, é muito correto.
A fraternidade, eles poderiam até usar um outro caminho argumentativo, porque o Centro Dom Bosco, por si só, ao meu ver, já se coloca numa situação muito delicada, ele por ele mesmo. Mas, ao meu ver, o raciocínio da nota da Arquidiocese é perfeito, porque ele diz, o Centro Dom Bosco diz que está em comunhão com a Fraternidade São Pio X, está sob a direção espiritual dela. A Fraternidade São Pio X está em situação canônica irregular. Logo, o Centro Dom Bosco, por mais que não tenha estatuto canônico, mas está em situação canônica irregular também, e aí vem o conselho ou o parecer pastoral de que os fiéis não devem frequentar o Centro Dom Bosco, os fiéis não devem segui-lo, digamos assim, para usar o termo tanto físico quanto virtual. É uma recomendação que vem da Arquidiocese que é muito lógica. Se nós não devemos seguir a Fraternidade Sacerdotal São Pio X, não devemos, consequentemente, seguir o Centro Dom Bosco. Nem ninguém que segue eles. Ninguém que defende essas ideias. Ninguém que está ligado à fraternidade. E chama muito a atenção que no dia seguinte, a Kênia falou, veio uma manifestação oficial do atual presidente do Centro Dom Bosco, o Álvaro Mendes, e ele não contesta essa informação, que é o fio condutor da posição da Arquidiocese. Ele não diz, não estamos, não é nosso diretor espiritual. Exatamente, ele não diz nem que sim, mas não diz que não. Que não. Então, claro, aí prevalece, claro, a questão de quem cala consente. Ali é um reconhecimento tácito de que o Centro Dom Bosco está sob a direção da Fraternidade São Pio X. Você conseguiu falar com ninguém de lá, tentar persuadir, dizer que revejam essa posição? Nada? Olha, sendo bem sincero, eu mantive um relacionamento muito distante, mas eventualmente falei muito pouco com o Álvaro, um pouco mais com o Bruno, e eventualmente com outras pessoas importantes. Eventualmente nos encontramos em algum casamento, por exemplo, um evento social, mas muito pouco. O que eu posso dizer da minha parte é que foi muito duro para mim ter saído, ter tido que renunciar à minha condição de presidente e de membro também. Não foi um processo fácil, olhando para os meus próprios erros, olhando para a mudança de conduta que eu mesmo tive que fazer em mim mesmo, e eu tive que, de fato, me purificar de um ambiente no qual eu estava, que eu percebi que estava contaminado. Eu até dou esse testemunho aqui. Quando nós deixamos esse tipo de ambiente, é como se nós voltássemos a respirar ar puro. Um ar católico, e nós começamos a questionar e contestar coisas que nós mesmos fazíamos. Aí, no meu caso, o que eu fazia, o que eu pensava, a maneira como eu me enxergava. Falamos aqui das denúncias, essas mazelas que eventualmente vemos, que afetam, que ameaçam a Santa Igreja, a maneira como eu enxergava isso, como eu lidava com isso. Então, foi necessária para mim uma grande revisão de vida. E hoje, sinceramente, não me sinto capaz. Pode ser que isso mude no futuro. Eu estou aberto a um diálogo privado, com certeza, mas hoje eu não tenho me sentido tanto capaz de demovê-los do erro no qual eles se encontram. Talvez essas manifestações públicas sejam uma maneira que eu tenho de contribuir, porque eu também tenho dito isso. Essa é a terceira live que eu faço para falar desse assunto de maneira mais direta, depois do meu testemunho. Por que eu tenho feito isso? Vão me acusar de cuspir no prato que eu comi, vão me acusar de um revanchismo, vão me acusar... Hoje eles têm falado, ao meu ver, de maneira muito equivocada, que tem sofrido uma campanha de cancelamento. Não se trata disso, muito pelo contrário. Eu creio que quem os critica é um ato de verdadeira caridade, mas o meu ponto é o seguinte: eu sou e sempre serei um dos fundadores e fui presidente por 6 anos e meio. Então eu também me sinto responsável por essa situação, tanto que eu abracei esses erros, mesmo que parcialmente, durante um certo tempo. Então, se eu sou responsável, eu penso que devo fazer algo para contribuir, para que isso seja esclarecido para as pessoas, mas para que eles mesmos saiam desse caminho errado. Eu até gostaria de dizer aqui, eu não tinha falado isso nas outras 2 lives, mas eu tenho relação com pessoas, para além até do Centro Dom Bosco, que estão hoje na fraternidade. E não
Não trato essas pessoas como leprosas, não deixo de me relacionar com elas e até, eventualmente, acolho essas pessoas como o meu apostolado, os apostolados que eu faço hoje são supraparoquiais, né, para além das paróquias. Eu acolho muitas vezes essas pessoas, por exemplo, nos empresários católicos, e eu, assim, tenho tido contato com essas pessoas até nesses últimos dias, conversas difíceis, mas eu penso que eu não poderia me calar diante do que eu vi, diante do que eu ouvi, diante do que eu vivi dentro do Centro Dom Bosco. E depois, o que eu tenho vivido, eu preciso dar um testemunho público de que é possível sair desses erros. É possível, mesmo depois de tê-los abraçado, é possível voltar à plena comunhão com a igreja. Voltarmos a ser católicos, voltarmos a nos submeter ao Santo Padre o Papa, nos submeter às autoridades eclesiásticas. Isso é possível. Deus me deu essa graça e eu não posso me calar. E eu vejo um Pedro hoje mais leve do que o Pedro de antes. Graças a Deus. É como se você tivesse tirado um peso de cima de você, Sim. sabe? É como uma reconexão com o céu, alguma coisa assim, eu não sei explicar bem. Mas você é uma pessoa mais leve. É como, enfim, você é um dos criadores daquilo, né? Aí a coisa que você cria toma uma forma que você não quer. E fala, caramba, e tá fazendo mal para tanta gente. Ou seja, você tá vindo aqui e falando isso é uma forma, como se fosse uma reparação e uma ajuda para quem... não, eu vou seguir, eu vou estar ali. Não, gente, o caminho não é esse. Tanto é que você precisou abrir mão. Você saiu, você foi um dos criadores, você falou assim, não, eu vou abrir mão de tudo isso. É uma coisa que eu não conheço ninguém de lá, quer dizer, conheço você, e uma vez eu estava conversando com a Pietra, que veio aqui também ao programa, e ela estava rezando, a Pietra Bertolazzi, ela estava rezando o terço, mas ela não botava o rosário, ela não botava os mistérios luminosos. Sim. E daí eu disse, eu mandei no privado para ela, falei, Pietra, olha, talvez aí tenha escapado, né? Mas na quinta-feira, os mistérios luminosos, o Papa João Paulo II instituiu e tal. Ela leu, não comentou nada, depois comentou que não, que ia continuar assim mesmo. Só que, e a outra explicação que ela deu também, que o rosário havia sido criado assim, acho que ela não percebeu. Não, ela disse que o rosário foi criado sem os mistérios luminosos e que assim que deveria Mas continuar ela não sendo. percebeu que a mesma pessoa que criou o rosário como ele é hoje e que incluiu em determinado momento os mistérios luminosos, que é a igreja, Sim. que acaba de instituir aquilo. Sim. Não é? Se a gente pega desde desse quadrinho da Ave Maria, da primeira oração à Nossa Senhora, e de toda a evolução, e os santos, e São Domingos, e você vai em toda a história do Rosário, a aparição de Nossa Senhora, e vai, é a igreja que certifica que aquilo é daquele jeito. Então, como é que eu reconheço um pedaço? Eu fico Senão pensando... ficar preso lá nos saltérios, lá atrás, não ia ter terço nem rosário. Eu ia ficar só nos saltérios. Você falando dos salmos, porque a primeira vez que foi instituído um rosário, eu falei assim, não, isso está errado, tem que ser os saltérios. A gente nunca ia ter. Sim. Então, Né? e aí é a mesma coisa dos concílios. Quer dizer, o cara, ele aceita todos os concílios, foi papa até ali. No último, Sim. não é? Sim. Isso me faz, assim, me faz pena. Porque é um Eu também tenho tesouro muito grande que essas pessoas estão abandonando. E, de fato, você lembrou sobre a editora. Cara, tem livros maravilhosos reeditados ali. Livros assim que você olha... Nossa, olha a riqueza. Acho que tem, não sei se é as homilias dos papas. Tem muita coisa. Umas coleções maravilhosas. Sim, muita coisa. Então, assim... Abrir mão de um tesouro desse, do tesouro do dia de hoje. A igreja tem um tesouro no dia de hoje. Não apenas o tesouro de ontem, de anteontem, antes do concílio, ou quando Jesus disse que Pedro era o primeiro papa. A igreja tem um tesouro hoje. Aquilo que São João Paulo escreveu, o que Bento escreveu, o que Francisco escreveu, o que Leão está fazendo, tem um tesouro de hoje. E essas pessoas estão sendo privadas. Sim. Cada vez mais disso. Eles também foram... E o pior... Só uma coisa. Vou a um grau pior. Vá a um grau pior. Porque o maldito do Lutero, privou uma gama de pessoas grande dos sacramentos. O Lutero é um maldito. É o melhor adjetivo para esse homem. É o que ele é. Mas... essas outras pessoas, elas estão fazendo algo pior do que Lutero, porque elas estão levando as pessoas à excomunhão.
Veja lá, você não pode dizer que todos os cristãos, que os evangélicos, estão em excomunhão. Eles não estão em excomunhão, eles só não estão na comunhão verdadeira. Porque eles não são católicos. Eles não são católicos, exatamente. ok? Mas esse erro é mais grave, porque está levando católicos à excomunhão. Sim. Isso é mais grave do que o maldito do Lutero fez. E eles fizeram uma coisa que me deixou assim muito... Eu olhei com muita tristeza aquilo. A gente estava em Roma, quando o Papa Francisco estava doente. A gente foi rezar. Toda noite a gente ia lá para rezar o rosário à noite. À noite, lá na Basílica. Fomos ao hospital. Fomos lá embaixo do hospital rezar pelo Papa. E a gente sempre rezando. Como um avô seu que está doente, você reza por ele. A gente estava nesse intuito. Perfeito. Só que eles colocaram uma postagem dizendo assim, o Papa tem 3 dias de vida. Sim. Aí eu falei, misericórdia, como é que alguém pode determinar? Tanto é que depois do Papa ainda ficou, sei lá, mais 2 semanas, mais 3 semanas. Como alguém pode determinar quanto tempo outro tem de vida? Isso não existe. Quem sabe é Deus o tempo do outro. Parecia que queria que morresse. Parecia eu quero que desejo, morra. Exatamente. Até ele parece até, não acompanho, né? Foi até uma necessidade que eu tive de parar, que é até o que eu recomendo que as pessoas façam. Porque que foi o que a Arquidiocese fez, né? Não seguir, deixei de estar inscrito. Não, eu também não tô, porque isso fez tanto barulho que eu fui Sim, ver o que não, era. Mas eu também recebi, eu acabo recebendo as coisas. Mas o que eu ia dizer agora é que parece até que eles próprios viram o absurdo que era aquilo e apagaram essa publicação. Que parece até que veio, olha que interessante, não posso afirmar que confirmei a informação, mas me veio a informação de que quem fez essa publicação foi o mesmo canadense responsável, parece que é Michael Himes, parece o nome dele, responsável por esse livro do catecismo, que fala dos erros do catecismo moderno. Ele teria sido o mesmo responsável por essa infeliz publicação que o Centro Dom Bosco replicou, de que o Santo Padre morreria em 3 dias, e que realmente passa essa impressão de que estão ansiando. Não, parecia urubu em cima da carniça. Sim, exatamente. E o que eu ia dizer, até puxando o que o Bertaldo falou, eu até como catequista, né, se nós olharmos os 4 pilares da catequese, eles são negados pelas pessoas que caem nesse erro. Nós poderíamos falar da fé. Eu puxei esse gancho porque você falou muito bem da questão dos mistérios luminosos. Mas com relação à fé, eles negam o catecismo de São João Paulo II. Eles negam o catecismo amarelinho. Então aquele catecismo não é católico, aquele catecismo não presta. E que é o primeiro pilar da catequese. Se a gente vai para os sacramentos... Todo mundo estuda aquilo. Aquele livrinho amarelinho que todo mundo Todo mundo estuda, e eu afirmo, com 15 anos de catequese, o bem que aquele livro faz na vida das pessoas. Eu desafio essas pessoas a me apontarem uma pessoa que se perverteu. Tem um catecismo lá dentro. Pega lá pra mim, por favor, o nosso amarelinho lá dentro. Pega lá pra mim, obrigada. Uma pessoa, eu desafio que eles me apontem uma pessoa que se perverteu, que se tornou um mau católico. Não existe. Todas as pessoas que têm o catecismo como um livro de cabeceira, como um livro de consulta, de leitura, são bons católicos, são católicos sérios. E esse catecismo foi aprovado por São João Paulo II e também endossado pelo Papa Bento XVI. O Papa Bento XVI presidiu a comissão que elaborou o catecismo, e depois ele lançou no seu pontificado aquele cinza, que é maravilhoso também, que é o compêndio do catecismo. Mas para eu entender bem, é que isso ainda está confuso na minha cabeça. Eles dizem que tem erros nesse catecismo? Eles dizem que tem erros e que ele não é um catecismo totalmente de acordo com a doutrina da Igreja Católica. É isso que eles vão afirmar. Eles pegam ali alguns pontos do catecismo para dizer que esses pontos não estão de acordo com a doutrina. Para falar o português, claro, eles vão dizer que esse catecismo é herético, que ele não está de acordo... Junto com o padre Paulo Ricardo. Sim, exatamente. É sempre essa acusação. Inclusive nós somos heréticos. E todos os fiéis, a imensa maioria dos fiéis que estão nos ambientes eclesiais, o Papa, inclusive, para eles o Papa desde São João 23, e aí eu não estou a falar dos sede-vacantistas teóricos, eu estou a falar mesmo de quem está nesse erro do sede-vacantismo prático, que para mim configura um cisma. Para eles os papas... desde São João 23 não são católicos. Não é igual porque quando a gente fala de integralmente católico, não existe. Ou você é católico, ou não é. Não, ou você não é. Não existe parcialmente. E o gancho que eu ia fazer nem de IBGE. Não existe isso.
Isso é... Você já viu... Só rapidinho, para quem está em dúvida, a gente está falando deste livrinho que todas as igrejas têm, todas as casas deveriam ter, os catequistas usam para dar catequese, que é super famoso, mega A nossa famoso. catequese lá na Paróquia Santo Agostinho é dada com base nele, do início Gente, ao fim. a catequese do mundo todo, Sim. católica, tem que ser Hoje eu vou dar uma aula lá daqui E a vai pouco usar. sobre o 8º mandamento e vou usar como base o catecismo e o compêndio. E aí, quando a gente chega no segundo pilar da catequese, que é a liturgia, o que eles fazem? Mas é muita soberba, tá? Você virar, dizer que 2 papas estão Deixa eu ver errados aqui uma coisa. e que você é que tá certo, Sim. é muita soberba. É muita soberba. E Putz, é um grila. erro grave. E no início desse catecismo tem Não, um documento... O erro grave, tudo bem, mas se fosse só ele, né? Tá levando todo mundo pro erro grave. Isso, exatamente. Tem feito publicações para promover esse erro. E se a gente amplia o olhar e chega, por exemplo, na liturgia, que é o segundo pilar da catequese, o que acontece? Eles vão dizer, como eu dizia O primeiro você falou anteriormente, da fé, não é a isso? fé, que é simbolizada pelo catecismo. Então, o catecismo não presta. Então, aqui, eles afetam a nossa vivência católica no primeiro pilar. Depois, eles vão afetar no segundo pilar, que é a liturgia, ao dizer que a missa de São Paulo VI, que é fruto da reforma litúrgica de 1970, ela não é lícita. Eles até reconhecem, diferentemente dos sede-vacantistas teóricos, eles reconhecem que ela é válida, mas dizem que é ilícita, ou seja, é imoral você ir numa missa de São Paulo VI. Fica em casa, falta a missa, domingo, Se não reza, tiver, e reza depois... o rosário, é o que eles falam, reze o rosário, Sem leia os o mistérios missal, luminosos. sem os mistérios luminosos, Caramba, que tô tudo leia errado. o missal. E mais do que isso, eles contestam os ritos de vários sacramentos e sacramentais. No caso sacramental, por exemplo, o rito de exorcismo, os sacramentos, especialmente o batismo e a crisma. É muito comum nesses ambientes pessoas que são batizadas sob condição, ou principalmente crismadas sob condição. Ou seja, a pessoa já foi crismada segundo os ritos novos, digamos assim, os ritos atuais, melhor dizendo, é uma palavra melhor, o rito atual, o rito fruto da reforma litúrgica de São Paulo VI, a pessoa já é batizada, já é crismada, mas não é incomum encontrar nesses ambientes pessoas que são batizadas sob condição nos ritos antigos, nos ritos Ou seja, batiza anteriores. de novo como quem diz, esse batismo não foi válido, tá válido agora, é isso? Exatamente, mais uma conduta muito semelhante ao que fazem os protestantes. Caramba. Os protestantes, quando um católico apostata, né, e acaba por cair no erro do protestantismo, eles vão lá e batizam. Eles fazem muitas vezes a mesma coisa, especialmente com a crisma. E aí a gente chega no terceiro pilar, o terceiro pilar, que é a moral. O que eles negam dentro desse pilar? O Código de Direito Canônico. O Código de Direito Canônico, para eles, vigente é o de 1917. Eles não reconhecem o código que foi publicado por São João Paulo II em 1983. Ou seja, eles entendem que nós estamos em uma disciplina canônica que não é católica. Para eles é isso. E aí no quarto pilar eu chego ao que o Bertaldo falou, que o quarto pilar é a oração. Eles não rezam os mistérios luminosos. Eles não rezam o terço da misericórdia. Falam barbaridades de Santa Faustina, falam barbaridades da revelação de Nosso Senhor Jesus Cristo misericordioso. Então eles não consideram que o terço da misericórdia é algo adequado para um católico e vão além. Ainda penso que dentro do quarto pilar eles negam as canonizações posteriores à reforma canônica de 1983. Eles consideram que os critérios que hoje são utilizados Mas para... Teresa de Calcutá não é santa. Não é santa, São João Paulo II não é santo. Jesus. O próprio São Pio de Petreutina, que eles vão até dizer que Padre Pio também não é santo. para eles é santo, mas eles não chamam de santo muitas vezes, porque eles consideram que o magistério atual não existe, na prática é isso. Então eles negam até as canonizações ou pós-conciliares, aí vai variar, alguns negam as canonizações pós-conciliares, outros pós-reforma canônica de Quem 1983. é o chefe dessa maluquice? Então, a Fraternidade São Pio X foi fundada por Dom Marcel Lefebvre. Sim, mas esse já foi. E aí? Ele já foi, e aí ele Ele sagrou morreu. os 4 bispos, e aí eu não saberia dizer todos os superiores da fraternidade, mas durante muito tempo, e ele foi o responsável, inclusive, pelos diálogos com o Papa Bento XVI, um bispo que governou a fraternidade depois de Dom Lefebvre foi o chamado Dom Felé.
Dom Felé foi um dos bispos sagrados em 1988. E chama muito a atenção que ele foi o responsável, claro, ele e outros, pelos diálogos durante o pontificado do Papa Bento XVI. E como havia ali, graças a Deus, e infelizmente não aconteceu, uma possibilidade concreta de um acordo, houve uma dissidência na fraternidade naquele momento, chefiada, mesmo que indiretamente, por um dos 4 bispos, que aí é um outro bispo chamado Dom Williamson, surgiu a chamada resistência. E isso é muito comum nesses ambientes. Eles não se entendem nem entre eles mesmos. Por isso que se assemelha muito ao protestantismo. O que a gente vê no protestantismo? São várias seitas que se proliferam. E acontece o mesmo nesses ambientes. Tanto que é muito interessante, eu falava dos sedevacantistas teóricos, todos eles, ou quase todos, saem desses ambientes. Muitos sedevacantistas foram, inclusive, ordenados por Dom Lefebvre. Eles eram ordenados e deixavam a própria fraternidade e assumiam essa posição mais radical ainda, que é o sedevacantismo teórico. Eu conheço pessoas que viraram ortodoxas depois de passar por esses ambientes. Aí aderem a um outro tipo de cisma, que é o cisma ortodoxo. E tem pessoas que, infelizmente, caem na apostasia, perdem a fé. Então, é o que está no Evangelho, né? Pelos frutos vos conhecereis. E me parece que os frutos são os mais perniciosos possíveis. E o Bertaldo falou algo que ficou assim para eu comentar, que infelizmente, diferentemente do protestantismo, eu concordo com você que acaba por ser mais pernicioso por conta disso, porque o protestantismo ele se ramificou de uma tal maneira que hoje a gente não vê nada de católico em muitas dessas seitas que surgiram. E o problema deles é que eles têm uma aparência de um catolicismo autêntico. Eles têm uma aparência do que eles chamam de um catolicismo tradicional. E isso é muito atrativo para muitas pessoas, porque as pessoas vão lá e veem liturgias bem celebradas, as pessoas bem vestidas nas igrejas. As mulheres de véu. As mulheres de véu. Tudo coisas positivas, famílias muitas vezes numerosas, famílias que vivem ou aparentemente se esforçam para viver a moral como ela deve ser, e tudo isso atrai pessoas incautas para esse erro. E por isso ele é tão pernicioso, e eu não tenho a menor dúvida em dizer que é um ataque demoníaco à igreja dos nossos tempos. Foi uma maneira que o demônio, que infelizmente é muito astuto, uma maneira que ele encontrou para desvirtuar muitos católicos. E por isso é que isso tem que ser denunciado e esclarecido. Porque, diferentemente da fraternidade, como eu dizia antes, o Centro Dom Bosco tem feito um apostolado às avessas disso, que eles chamam de catolicismo tradicional, ou paróquia tradicional, e que de tradicional não tem nada, porque só é tradicional quem fica em comunhão com a igreja. Só é tradicional quem vive em comunhão com o magistério vivo da igreja, o que eles não fazem, infelizmente. Uma coisa que tem que deixar claro é, por exemplo, em Campos, é uma diocese que tem 2 bispos. Tem o bispo local e tem o Dom Fernando, não é? Que trata desse ramo, mas não é da fraternidade. Não, de o modo Dom algum. Fernandes está completamente em comunhão com o Santo Padre, a turma lá está toda... Você chega... São João Maria Vianney, não é isso? São João Isso. Maria Vianney. Você chega lá, Administração a administração apostólica, as mulheres todas de véu, o rito é maravilhoso, Maravilhoso. Aquela missa é linda, tá ótimo. Mas está ali alinhado Mas com o Papa. Totalmente. Mas já está tudo alinhado com o Papa. Acabou-se, cara Sim, doce. inclusive aqui no Rio, o padre José Edilson, que já esteve aqui, ele celebra todo domingo ali na igreja de São Pedro, do lado ali do Seminário São José, ele celebra a missa de São Pio V e tem ali uma verdadeira paróquia. Eu tenho vários amigos que frequentam a missa ali aos domingos e são fiéis em comunhão com a igreja. Porque o Papa disse que poderia ser celebrado, Sim. né, em determinados locais, Na igreja igrejas, que o bispo escolhesse. que o bispo escolhesse. Então, assim, frequentar essas igrejas e fazer isso não há problema. O problema é exatamente porque a gente vê uma suposta bondade, mas o inimigo ele quer exatamente isso. Quando ele causa divisão, aí você vai enfraquecendo, aí um começa a brigar com o outro, e aí a coisa não dá certo. Eu acredito até, pela essa astúcia do capeta, muitas vezes ele pode estar como esse sujeito do Canadá que você falou, né?
Não sei quem é do Canadá que você É, falou. o Canadá, Então, exatamente. ele pode trazer personagens de outros lugares para influenciar o próprio centro Dom Bosco, para já piorar o que já estava ruim. Sim. Entendeu? Porque assim... Não, como é que é? Eu não entendi. Para piorar o que já estava ruim. Quer dizer, aí você vai vendo que o negócio está descambando para cá. Você traz mais um doido que ajuda a descambar mais ainda, o negócio vai mais para o lado. Porque, claro, haviam coisas ali erradas, mas não tinha um cisma. Não tinha uma coisa... Não tinha uma coisa assim contrária à igreja. Eu vejo erro de quem está do lado de fora, né? Os caras fazem denúncia que não precisava fazer, faz um monte de coisa que podia levar diretamente ao bispo. Isso é diferente. Isso se pode voltar atrás. Agora, voltar atrás e dizer que aquela missa não serve, não vá para aquela missa no domingo, o buraco ficou mais embaixo, e muito mais embaixo. Muito entendeu? mais. Absolutamente. Uma coisa, olha, eu errei, falei uma coisa que eu não devia, publiquei uma coisa errada, me desculpe, não vou fazer mais isso, mas tem uma editora boa, estou ajudando a evangelizar e tal. Mas na hora que eu começo a capitanear fiéis para fora da igreja e levar para um cisma, aí a conversa... E sabe o que acontece? O buraco é lá embaixo. Muito. Como a gente tem, infelizmente, na igreja, como eu falei, aberrações, coisas assim, esdrúxulas que não poderiam existir, que aí os fiéis ficam Ou até... ao menos que não se esperava que existisse na igreja. Sim, mas aí aquilo são coisas que te chocam. Vou dar um exemplo. Você é mãe de santo, ok, ela tem que estar lá no terreiro dela, a gente respeita o que eles querem fazer no terreiro. Mas não adianta ela ir vestida de mãe de santo e comungar. E faz uma fila e todo mundo recebendo comunhão. E vestidas de mãe de santo, não encaixa uma coisa na outra. Isso... São doutrinas diferentes. Exatamente. Né? Claro. Não estou desrespeitando a mãe de santo. Ela pode ser o que ela quiser. Onde ela quiser, exatamente. Da mesma forma que eu não posso botar minha veste de ministra de Eucaristia e entrar lá no terreiro e ficar girando com aquela... Não condiz Nenhum uma coisa com católico faz isso. Pois Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que essas situações, elas causam... estranheza, né? As pessoas ficam chocadas ao ver isso. É escândalo. Escandaliza as pessoas. Sim. E por isso é que surge esse outro lado. O que eu estou querendo dizer, né? Que esses polos, eles existem exatamente por isso. O Centro Dom Bosco cresceu tanto exatamente porque tem esse lado que está muito grande, assim, tá? E aí as pessoas ficam horrorizadas. Não, agora eu vou voltar, tem que ser com véu, tem que ser todo mundo, o padre de costas para mim, rezando em latim, fazendo isso. Vamos voltar lá para trás para ver se a coisa conserta. Mas não é isso, gente. Porque se a gente realmente não estiver alinhado com o bispo, lascou-se. Não tem graça. Não vai ter a graça divina que é passada, né, do Papa para os bispos, para os padres que estão alinhados. Tem uma linha sucessória. E a gente não pode esquecer disso. Isso é muito grave. E sobre essas mazelas da Santa Igreja, que não são da Igreja, porque a Igreja é santa, mas são muitas vezes propagadas por pessoas que integram a Igreja e acabam por traí-la em maior ou menor grau. Mas se nós refletirmos sobre a história da igreja, isso começa com Judas e com muitos apóstolos que, diferentemente de Judas, graças a Deus, depois voltaram, mas na paixão de Nosso Senhor, Judas trai Nosso Senhor e muitos apóstolos o abandonam. Então, essas dificuldades que a igreja enfrenta começam nesse momento e até antes. E ao longo da história, a igreja sempre passou por momentos difíceis, em maior ou menor grau. Se o momento atual, como muitos afirmam, é um momento particularmente difícil, ou é o mais difícil da história, eu não vou entrar nesse mérito, porque isso demandaria um conhecimento muito profundo de história da igreja para alguém fazer essa afirmação. Mas certamente é um momento particularmente desafiador, particularmente difícil. Só que, como a Kênia falou muito bem, isso não autoriza que os fiéis queiram dar uma solução para isso por conta própria. E à margem da igreja. E se nós olhamos a história da igreja, muitas vezes esses movimentos surgiram até antes da igreja, ou ali no contexto da sua fundação. Se a gente olha, por exemplo, para aquele movimento dos zelotas, que inclusive alguns afirmam que o próprio Judas fazia parte dele, outros afirmam que Barrabás também fazia parte dele, são pessoas que acabam por cair em um rigorismo inadequado
que as leva a uma situação de um radicalismo mesmo. Isso aconteceu ao longo da história da igreja em vários momentos. Se nós pensarmos na Idade Média, heresias, por exemplo, como a dos cátaros, dos albigenses, depois, mais à frente, já na Idade Moderna, o jansenismo. A igreja sempre foi assolada por esses movimentos rigoristas, por esses movimentos radicais. E eles acabam por cair numa espécie de uma gnose também, porque eles se consideram grandes iluminados entre nós. Eles têm um conhecimento que nós temos. Muitas vezes as pessoas têm falado comigo, assim, às vezes em alguns comentários, Pedro, você tem conhecimento do que eles chamam de crise da igreja, você tem conhecimento, você é culpado, porque eles vão dizer que muitas pessoas não têm esse conhecimento, então realmente vira uma gnose. Eles caem em um intelectualismo, uma idolatria do intelecto, do próprio intelecto, que os leva para longe da verdade e na concepção desse falso catolicismo sem magistério da igreja, um catolicismo sem autoridade eclesiástica. Eu ouvi de um sacerdote ligado indiretamente à Fraternidade São Pio X, ele falou assim, a fraternidade ela não é a igreja, ela não é a barca, mas ela é, vejam o termo que ele vai usar, ela é o bote salva-vidas. Ele falou isso numa conversa privada, um olhando para o olho do outro, uma conversa sincera. Ou seja, o que é o bote salva-vidas? O barco está a naufragar, vai afundar. Ou seja, a promessa de Titanic, Nosso Senhor... Titanic está afundando Isso. e os botes... Exatamente, a promessa de Nosso Senhor não se cumpriu porque as portas do inferno prevaleceram e a fraternidade, então, ela está à margem da igreja. Isso é um reconhecimento, claro, mesmo que sem intenção, de que ela está fora da igreja, ela está à margem. Mas, na visão deles, é isso. Nós estamos a naufragar nessa igreja falsa, nesse simulacro de igreja, e eles estão ali num reduto católico. Eles vão se salvar e nós não necessariamente. Nós nos salvaremos se nós formos ignorantes. É basicamente isso que eles falam. E eu tô fora disso, porque segundo eles eu atingi o conhecimento, eu cheguei a esse entendimento e agora eu traí a causa deles. Então, se Você tá no bote? Não, você saiu do bote e foi pra barca pra afundar junto com a barca. Ele caiu no mar. Na visão Você deles, caiu no mar. eu tava no bote e agora eu tava a caminho do bote, pelo menos. E voltou pra barca. barca. E agora voltei. E graças a Deus, hein? Graças a Deus, eu considero uma grande libertação. Eu também. Mas vejam que o raciocínio deles também se assemelha muito, além de se assemelhar ao protestantismo, a gnose, mas se assemelha muito ao pensamento dos revolucionários que nós temos na sociedade hoje. É um pensamento travestido de tradicional, mas que é, por natureza, revolucionário. Uma revolução que consiste em negar o magistério vivo da igreja e se colocar à margem dele. Você viu um bispo que na eleição acho que foi do Bento XVI, um cardeal. Os cardeais todos vão lá para a varanda, lá, né, quando o Papa é anunciado. E aí filmaram todos os cardeais batendo palma e teve um cardeal que estava assim, olhando para o infinito. Você viu isso? Nunca vi. Não viu? Ele olhando fixamente assim, lá para o fundo. E olhando, e todo mundo batendo palma, gritando, e ele assim, com o olhar lá reto. Aí depois foram perguntar para ele, para esse cardeal, mas o que o senhor tanto pensava, que o senhor olhava assim, com um olhar assim, meio perdido? Ele falou assim, eu estava olhando lá no fundo e pensando, onde é que estão os sucessores de César? Onde estão os sucessores de Adriano? Onde estão os sucessores desses imperadores? Eles eu não tenho mais sucessores, mas se perguntarem para mim onde está o sucessor de Pedro, está bem aqui do meu lado. Ele estava pensando nisso, vendo, né? Sim. Aquelas construções magnânimas que é de do Vaticano. Né? A reflexão dele. Não, a reflexão dele, eu fiquei emocionada quando vi isso. E, sabe, a gente falando tudo isso, eu tô igual o cardeal aqui, assim, olhando lá para o horizonte. Assim, vão passar. Porque as portas do inferno jamais prevalecerão. Sim. A igreja nunca vai terminar. E se você comparasse Pedro a um imperador romano, quando Pedro estava vivo e o imperador, em que altura estava o imperador e aonde estava Pedro? Sim. Hoje não tem imperador romano nenhum e tem o sucessor de Pedro. Sim. É isso. E nós estamos ligados ao sucessor de Pedro. A Pedro.
E é isso que a gente tem que estar, ligada ali na sucessão de Pedro. Nós estamos ligados ao sucessor de Pedro e a todos os bispos ligados ao sucessor de Pedro. Os bispos em comunhão com ele, que é a definição que o catecismo dá para magistério da igreja. É isso. É o tripé da revelação divina, né? A sagrada tradição, a sagrada escritura e o sagrado magistério, o Santo Padre, o Papa e os bispos em comunhão com ele. Infelizmente, esses grupos rompem com isso de maneira muito grave e a denúncia que precisa ser feita é que eles estão a fazer um falso apostolado disso e, infelizmente, contaminando muitas pessoas. E pessoas que incrivelmente não percebem a falta de lógica dessa argumentação. Pessoas que muitas vezes até continuam nas suas paróquias, continuam a assistir a mesma missa que nós assistimos, de São Paulo VI, mas insistem em dar razão ao Centro Dom Bosco, eventualmente em dar razão à fraternidade, e não percebem a incoerência que há nisso. Eu falava isso para um amigo que me procurou um pouco conciliador, e ele falou, olha, eu gosto muito de você, gosto muito do Álvaro, do Bruno, do Centro Dom Bosco, vocês precisam se entender, só que eu disse para ele, não se trata de um entendimento humano, eu amo o Centro Dom Bosco, eu amo as pessoas que lá estão, eu amo a Fraternidade São Pio X e as pessoas que lá estão no sentido de querer a salvação da alma deles. Mas não há como ficar em cima do muro diante dessa situação. Não há como uma conciliação sem que um dos lados esteja certo e o outro esteja errado, ou um dos lados que está errado precisa ceder e sair do erro. Eventuais divergências menores em questões opináveis nós sempre teremos. Agora, quando é algo que afeta a fé católica, algo que vai contra o dogma, vai contra o que a igreja ensina, se rebela contra o magistério, então não tem como ficar em cima do muro. Nós temos que tomar uma posição, e a posição é a posição que se une ao magistério da igreja. É a posição que se submete, que está em comunhão com o magistério da igreja, mesmo eventualmente em situações difíceis. Nós temos que viver, o Bertaldo falou de São Pedro morreu, deu a sua vida mártir, crucificado de cabeça para baixo. O que nós faríamos, né? O próprio Nosso Senhor, a igreja é o corpo de Cristo. Se a gente olhar como é que ficou o corpo de Cristo, crucificado, flagelado, nós precisamos viver como filhos da igreja e não nos rebelarmos contra ela, que é o que essas pessoas têm feito sob um falso pretexto de combater eventuais mazelas que se observam. Eu imagino que a sua família, que é uma família muito católica, deve ter ficado feliz, né, com essa sua abertura dos olhos e você ter conseguido dar esse passo. Com certeza. Eu imagino. Minha esposa, minha mãe especialmente, mas também meu irmão. Sua irmã também. Minha irmã também, meu pai. Todos com certeza enxergaram com bons olhos esse movimento, que é um movimento, ao meu ver, da graça de Deus. E todos devem ter rezado muito para você enxergar. Sim, com certeza. Isso aí. E agora, o que você está fazendo? Conta pra gente. O que eu tenho feito atualmente, graças a Deus, a ideia é continuar a fazer o que eu fazia no Centro Dom Bosco, mas tentando, com a graça de Deus e apesar das minhas misérias, fazer de uma maneira mais ordenada. Por exemplo, nós fundamos a União Apostólica Cardeal Leme, cujo objetivo é justamente fazer o que fazia antes, a união dos fiéis católicos nos mais diversos âmbitos. O Bertaldo até foi palestrante ano passado do Seminário para Empresários Católicos, que é, de alguma maneira, o braço empresarial da União Apostólica. Então, a proposta da União Apostólica Cardeal Leme. Está lá no Instagram, União Apostólica. Você está sozinho ou tem alguém com você? Tem outras pessoas comigo. Eu tenho 3 sócias, 3 pessoas que fazem parte dessa família, principalmente comigo, que são a Dalva, a Karina e a Maria Juliana. São elas 3 que estão comigo nessa iniciativa, mas inúmeros outros amigos, o Lucas Henrique, que inclusive era meu irmão do Centro Dom Bosco, está conosco também, o Marcos Tavares, que é um amigo muito especial, tem também um amigo da parte de tecnologia, que é o Cris Garcia. Então é uma família, a Maria, que inclusive trabalha comigo também, está conosco, mas o foco da União Apostólica é colocar os católicos para dialogar, aí especialmente os fiéis leigos, mas também assistidos por
bons sacerdotes, por sacerdotes amigos, e aí dentro, cada um do seu âmbito geográfico, a ideia é que a gente estimule que os católicos dialoguem nas suas cidades, nos seus estados, nas suas regiões, mas para além do âmbito geográfico também a partir dos seus âmbitos de atuação, até profissional. Então, eu falei agora dos empresários, desse movimento de união dos empresários, que eu considero fundamental, de formação dos empresários na doutrina da igreja, na doutrina social da igreja. Eu me dedico muito ao estudo também da doutrina social da igreja e também você criar um ambiente ali de networking, né, como é que a gente fala, de interação entre os empresários. E a ideia é fazer isso em absolutamente todos os ambientes, no âmbito da educação. Quantas iniciativas católicas têm surgido ao longo dos últimos anos no âmbito da educação? Deixa eu botar mais água para você. Obrigado, querida. Eu sei que vocês também, imagino, aqui na Barra, por exemplo, nós temos o Colégio Porto Real. 3 filhos meus, eu acho que vocês têm uma filha lá. Também. 3 filhos meus estudam lá. É uma iniciativa muito louvável no âmbito da educação. São famílias que se reúnem para fazer uma escola católica. E quantas iniciativas poderiam surgir nos mais diversos lugares se os católicos dialogassem, compartilhassem as suas experiências? A exemplo de vocês que estão agora com essa iniciativa maravilhosa no âmbito da saúde, que inclusive eu quero saber mais, o ambulatório. É fundamental que haja mais ambulatórios, que haja até hospitais, como a igreja sempre fez ao longo da história. E se nós pensarmos na política também, por que não criar um espaço em que os políticos católicos ou aqueles que têm uma vocação política dialoguem, compartilhem experiências? Seria fundamental que houvesse pelo menos um vereador católico em cada cidade, um deputado estadual, federal, senadores. E isso vai acontecer, na nossa visão, a partir do diálogo entre os fiéis católicos, de uma organização concreta entre eles, através de formação, de compartilhamento de experiências e de um auxílio mútuo. Então a ideia da união apostólica é essa, mas vem o traço distintivo aqui, que é muito importante, sempre em comunhão com a Santa Igreja. Esse foi um ponto que veio muito forte ao meu coração quando eu decidi, junto com essas pessoas, fundar a União Apostólica Cardeal Leme, essa necessidade de estarmos em comunhão com o Santo Padre e o Papa, mas para além do Santo Padre e o Papa, com os bispos locais, com os párocos, eventualmente se estivermos em alguma paróquia. Então esse é um traço fundamental e que a gente não pode perder de vista. E hoje vocês fazem o quê? Você faz um encontro anual? Como é que é isso? Como é que as pessoas podem participar? Como é que funciona? Em geral, nós temos feito eventos. Tem o evento anual da União Apostólica, que é sempre no mês de outubro, porque o Cardeal Leme ele faleceu em outubro, que é o Congresso Terra de Santa Cruz. Já teve no ano passado, vai ter neste ano agora. Tem o evento anual do Seminário para Empresários Católicos, que vai acontecer até, o Bertaldo nos honrou muito com a sua presença no mês de novembro do ano passado. O próximo vai ser agora, 28 de junho, que a gente vai falar das novas tecnologias. E o Seminário para Empresários Católicos, ele acaba por estar mais desenvolvido e a gente tem encontros ao longo dos meses também. A nossa ideia, inclusive, agora é intensificar isso e fazermos encontros quinzenais, para que os empresários, de fato, consigam se reunir. Porque nós estamos convictos também que a reunião da classe empresária nos mais diversos lugares é algo fundamental até para fomentar iniciativas apostólicas. Pensemos até aqui no santuário, por exemplo, né? Como é importante essa união dos fiéis que olham para uma iniciativa e empresários também e colocam ali os seus recursos para contribuir para que isso aconteça. Então a ideia é unir os empresários para que também dessa união surja uma fonte de renda para diversos projetos apostólicos. A gente tem também o Fórum Rio, que acontece anualmente. O Fórum Rio já é para tratar de temas mais próprios da sociedade. Ano passado a gente falou de segurança pública, educação. Esse ano a gente falou da vocação política do fiel católico. E agora, em agosto, a gente vai fazer um evento para tratar do esporte. A gente vai falar do esporte de uma maneira geral, do valor espiritual, moral, social do esporte nas mais diversas óticas. Então, vejam que a União Apostólica ela acaba por propiciar algo muito rico, inesgotável, que é a
concretização de projetos católicos a partir de uma convivência sadia entre os católicos. O que eu observo, nós falamos dos protestantes, né? Os protestantes muitas vezes se mostram muito mais organizados que nós em muitos aspectos. A gente pensa até em outras pessoas, a própria maçonaria, que é condenada pela igreja, mas a maçonaria é extremamente organizada em muitos aspectos. Os revolucionários nem se fala. Se a gente pensa em comunistas, socialistas, como eles se organizam para fazer, mas muitas vezes nós católicos ficamos muito tímidos e não conversamos uns com os outros, não compartilhamos as nossas experiências, não convivemos. Isso faz com que a cristianização da sociedade, que é algo que a gente deseja, fique comprometida. Então a ideia é, de uma maneira orgânica, de uma maneira natural, a reunião dos católicos leve a iniciativas das mais diversas. Muito bom. E onde que essas pessoas podem encontrar isso? Onde é que elas têm informação para ingressar, enfim? Em geral, fica tudo no meu perfil. Sempre a gente acaba levando as coisas em collab comigo, mas seria muito bom que as pessoas seguissem. Cada uma dessas iniciativas tem os seus perfis no Instagram. Então tem lá o perfil da União Apostólica Cardeal Leme, tem o perfil do Seminário para Empresários Católicos, o perfil do Fórum Rio, do Apostolado Alívio do Sofrimento. Essa iniciativa que eu mencionei, que eu até fiz questão de colocar São Pio X como padroeiro, isso foi proposital, foi para justamente contribuir para desassociarmos São Pio X. Coitadinho de São Pio X. Exatamente, é um santo, é um papa maravilhoso. E eu, como catequista, eu tenho essa iniciativa também voltada para formar catequistas, que é a Escola de Catequese São Pio X, tem um Instagram, tá também no YouTube. Legal, mas essa formação é online? Por enquanto é online. E a ideia é futuramente, eventualmente, fazer algo com um perfil mais de mentoria, de criar ali uma comunidade. As pessoas que fazem catequese, você dá catequese para adulto, e os adultos que fazem catequese com você gostam muito, porque eu já ouvi as pessoas falando que é muito boa. É isso aí. Graças a Deus. E elogiam bastante. Que bom. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dar então o seu Instagram, porque se a pessoa se perder, porque é muita informação, ela entra no seu Instagram. Perfeito. E ali ela consegue ter a chegar informação a todos os e chegar mais em tudo. fácil, né? Então, gente, é @Pedro, facinho, Pedro A. Fonseca. Sendo que o F, são 2 Fs, Pedro A. Fonseca. Vai estar escrito aí também. Vai estar escrito também. Então, sigam. E lá vocês podem perguntar, como é que eu ingresso aqui, como é que eu faço isso, aquilo. E aí o Pedro vai ajudando. Perfeito. Só fala comigo no direct, que eu procuro atender todo mundo, dar atenção, eventualmente leva a conversa para o WhatsApp. Contem comigo para o que vocês precisarem. Tá bom. Ótimo. Vocês e o público de vocês. Ótimo, maravilha. Viu, Pedro? A gente agradece muito a sua vinda. Essa explicação toda. Que é importante, né? A gente acha realmente muito importante. Você deu um passo corajoso e a gente fica muito feliz. Eu que agradeço. Bem-vindo de volta. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade. E é algo muito doloroso de se fazer, sim, mas necessário. Sim. Eu tenho dito, eu não faço isso com prazer, não. Vem muitas acusações, mas a maioria das pessoas, graças a Deus, tem vindo falar com respeito e com apoio. Mas é algo que eu faço com dor, é algo que eu faço que me custa, mas que eu avaliei que é necessário diante dos erros que têm sido propagados. Verdade. Tá bem, que bom, muito corajoso. Gente, olha aí, ó, por favor, não esquece, inscreva-se no canal, tá bem? A gente agradece muito. Peraí, me dá aqui. Pronto, eu que vou falar agora. Inscreva-se no canal. Pronto, muito bem. Não esqueça, inscreva-se no canal. Muito bem. Pedro, super obrigada, viu? Valeu. Beijo para as crianças, para a Aline. Deus abençoe toda a família. Para vocês e para a família também. Obrigada, gente. Um beijo grande e até o próximo episódio. Tchau. Beataldinho sempre azul. Eu também, ó. Keninha sempre azul. Sempre não, de vez em quando.